E dentro desse contexto, eu quero trazer essa segunda pergunta dentro desse terceiro bloco da entrevista, terceiro e penúltimo bloco. O senhor se autodeclara arminiano, né? Aí o senhor pode entrar nos méritos do arminianismo clássico, arminianismo wesleyano e etc. E tal. Esses dias pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que eu ouvi falando até de ouvi ou li acerca até de um arminianismo reciclado, sei lá, reformado, um negócio assim. Mas, com certeza, alguém já virou para o senhor e falou assim, o senhor é pelagiano ou semi-pelagiano, só pelo fato de ser arminiano. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que automaticamente, sem noção nenhuma, sem entender bulhufas, ligam o arminianismo com o pelagianismo ou ligam o arminianismo com o semi-pelagianismo? O que o senhor tem a dizer? Então, o que eu tenho a dizer é, vamos fazer um debate honesto, direto, dentro das línguas originais ou dentro do português, a pessoa pode escolher, porque haveria de mostrar que todas essas acusações, elas são nojentas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, para poder esclarecer aqui para os nossos ouvintes, nós temos o arminianismo, o arminianismo é monergista, gente. Ele não é sinergista, ele é monergista. Ele acredita que toda a salvação é realizada por Deus, do início ao fim. Portanto, Deus contempla a liberdade do homem. Para poder explicar melhor, né? A soberania de Deus não está posta em cada decisão milimétrica que o homem toma. Deus deixa que as decisões da nossa vida sejam tomadas por nós, mas todas as decisões estão dentro de um cercado chamado soberania. Esse cercado da soberania faz com que, por exemplo, Mateus, você pode fazer o que você quiser? Bem, dentro desse cercado eu posso. Digamos assim, eu posso andar daqui até a casa do professor Helry, mas eu não posso dar um pulo daqui e parar lá, porque é uma limitação física imposta pelo próprio Deus, nas leis da física, no espaço, no meu corpo, e em todo um conjunto de coisas que me impede de realizar essas coisas. Então, a soberania de Deus, ela está posta numa circunstância onde eu não posso esbarrar, não posso forçar, não há força em mim para romper a soberania de Deus, da mesma forma que Deus permitiu que eu seja livre nesse aspecto. E com respeito à salvação, a graça preveniente vem e nos abre os olhos que, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, foram vendados pelo Deus desse século para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, Cristo me liberta, não para que eu possa ver a graça e não resistir, senão isso não seria liberdade, não é? Isso não seria libertação. O calvinismo, o conceito de libertação deles é falso. Não há libertação no calvinismo. Há, na verdade, uma imposição, onde Deus, a graça vem e permite com que o eleito veja e ele simplesmente vai aceitar aquilo e acabou. Caso seja eleito para condenação, ele vai resistir, pronto e acabou. Mas eu acredito que a graça de Deus, ela que nos faculta a possibilidade de enxergar a glória de Deus. Agora, enxergando a glória de Deus, eu sou conduzido a seguir, mas conforme diz, ou seja, a optar pela porta estreita, mas conforme diz em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, infelizmente muitos escolhem a porta larga, muitos entram pela porta larga, eise homenoi, que é a palavra ali para entrar, que é um verbo depoente, que de médio se transforma na voz ativa, e indica que as pessoas entram por si mesmas, ou seja, elas não são empurradas por um decreto nem para o céu, nem para o inferno. Se eu não fosse arminiano, talvez eu seria tomista. Haja vista o tomismo crer que existem eleitos incondicionalmente e eleitos condicionalmente. Eu acho interessante essa ideia, porque o meu arminianismo, ele também tem lá suas peculiaridades. E todo exegeta, gente, tem um pouquinho de observação em cada doutrina. Ele nunca é exatamente aquele pacote que foi feito lá em 1500, 1600, ou na patrística. Ele tem as suas observações que consideram o homem moderno. Então, quando eu observo
o arminianismo, eu percebo que existe eleição incondicional para os judeus. Todo texto que os calvinistas usam, falando de eleição incondicional, como, por exemplo, Romanos capítulo 9, se você observar os 33 versículos, tem 18 objetos diretos indicando o povo judeu. Então, existe ali uma eleição incondicional para o remanescente, mas é para o judeu, tem nada a ver com a igreja. Roma era uma igreja mista, formada por gentios e por judeus. E, geralmente, nos capítulos pares, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, são mensagens para a igreja gentílica. Mas os capítulos ímpares, eles são mensagens para os judeus que faziam parte dessa igreja. Então, as pessoas precisam fazer uma análise adequada, né? Essa é a minha resposta. Pessoal, quem está acompanhando aí a entrevista, às vezes vê a gente comentando sobre calvinismo ou calvinistas, né? A pessoa pode ter uma impressão equivocada, certo? Eu não tenho nada contra as pessoas que são calvinistas. Inclusive, eu tenho um ótimo amigo, não é nem colega, é amigo, e é calvinista, de 5 pontos, supralapsariano, ok? Então, a argumentação ela não é contra as pessoas. Olha o Tourinho, Francisco Tourinho, escritor, apologista aí em favor do calvinismo clássico, uma ótima pessoa, me dou muito bem com ele, converso com ele, a gente ri e tal. É uma pessoa boa. Então, a minha contrariedade, ela fica dentro do campo exegético / doutrinário, certo? Aqui não tem nada pessoal, ok? E aproveitando, aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês essa capa do meu livro, Desfazendo o Calvinismo à Luz da Bíblia. Essa já é a versão atualizada e revisada, a versão oficial, certo? A versão oficial, ela tem esse título, essa frase aqui em amarelo, ok? Aqui eu vou tratar dos textos usados pelos calvinistas, certo? Todos eles, dentro do texto, respeitando o contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, etimologia e etc. Se você tem interesse em adquirir, entre em contato comigo, certo?